começando mais um podcast, um programa que só fala de coisas interessantes. E hoje a gente vai falar aqui, ó, tecnologia, gente, desbravando cada coisa que vocês vão amar desse outro lado, não é verdade, Andressa? É isso mesmo, aproveitem, se inscrevam, curtam, compartilhem com todo mundo, porque o conteúdo tá sensacional. Vocês vão conhecer aí uma empresa maravilhosa e quem tá ali por trás de muitas ideias e insights, hein? Isso aí, então a gente trouxe o CEO, Douglas da Biz. Obrigada, Douglas, por ter vindo. Eu que agradeço, Andressa, Vanessa, obrigado pelo convite. Estou ansiosíssimo aqui para compartilhar algumas ideias, enfim, que a gente está fazendo e ter esse papo com vocês. Que legal! Então vamos começar pela trajetória dele. Eu moro em Mogi das Cruzes. Eu nasci na Moca, fui morar na Zona Leste, extremo leste. Ah, ela mora Zona lá. Leste. De onde é? A Guilhermina. Guilhermina? Aham. Eu fui mais para lá. Mas? Meu pai... Quando eu nasci, eu morava com meu avô, aí, com meu pai, né, junto na casa do meu avô, aí meu pai queria ter a casa dele, aí ganhou um sorteio lá na CDHU, lá em Ferraz de Vasconcelos. É longe! Eu já fui deixar um estoquista lá uma vez, sozinha, só que eu morava em Diadema, então você imagina de Diadema pra Ferraz, é tipo uma viagem. Total. Não, quando eu voltei sozinha, foi quando eu vi, eu falei, nossa, foi muito legal, mas eu tô ferrada, Longe, É longe. E aí eu fiquei acho que uns 2 anos, porque meu pai acabou não conseguindo conciliar com o ritual ali do cultural que tinha, né? E aí ele conseguiu uma casa mais longe ainda, que é Poá. Não sei se vocês conhecem. Sim, Poá. conheço. É do lado ali. E aí é onde fui construir minha vida ali. Aí quando eu fui fazer faculdade, fiz faculdade aqui em São Paulo, no Mackenzie. Aí eu morei aqui. Só que eu conheci minha esposa é de Mogi das Cruzes. Aí conheci minha esposa, aí eu voltei pra lá. foi pra lá. Aí eu voltei pra lá, então moro lá até hoje. Mas você morou então em São Paulo? Sim. Morei ali em Janópolis, Pinheiros, em Pinheiros, na rua Morato Coelho, que é a Fradique Coutinho ali, né? Sim, Fradique Coutinho. sim, morou ali. Morei 4 anos no tempo da faculdade, 4, 5 anos ali. Então a vida já foi sofrida, né? Porque quem mora longe já sabe que a vida não é fácil, porque tudo fica em São Paulo e tudo pra chegar em 2 horas pra ir, 2 pra voltar, se não cair nenhum motoboy ou tomar alguma carreta. Não é assim, não. Exatamente. Vai demorar 3 horas pra chegar em casa. Então a sua vida já não começou tão fácil. Mas mesmo assim você se motivou e continuou assim, eu quero fazer algo, eu quero ir mais além. Como que foi esse início da sua trajetória? Legal, Vanessa. Assim, minha trajetória começou cedo. Quando eu estava estudando, quando eu estava mais novo ali, 14 anos, estava no ensino médio ainda. Você queria ter seu dinheiro, fazer suas coisas e tal. Eu ficava muito em casa jogando videogame, mexendo no computador e meus pais falavam, você precisa fazer alguma coisa, né? Aqueles empurrãozinhos que os nossos pais dão. E aí, eu conheci uma pessoa na escola que falou, eu trabalho numa empresa do Banco do Brasil. Aí, Banco do Brasil, né? A gente que é mais do interior que a gente fala, né? Sim. Trabalhar em banco, trabalhar em... O nome, né? Banco do Não, Brasil. trabalhar em banco já era uma coisa super... Porque meu pai sempre trabalhou com vendas na rua ali e minha mãe ficava em casa, dona de casa. Então a referência que tinha você tem que trabalhar em banco, trabalhar em multinacional, empresa grande. E aquilo me encheu os olhos, eu falei, eu quero ver como é que é, né? Vamos lá. Aí ela falou, vou te indicar lá. Aí me indicou. Quando eu fui, eu tinha 15 para 16, era um estágio, mas não era um estágio profissional, era um estágio que hoje é jovem aprendiz, né? Sim. Era pro Banco do Brasil, mas era uma empresa de cobrança. Era um call center ali de cobrança ativo. Você trabalha as carteiras, não é? Que estão inadimplentes. Exatamente. Né? Já trabalhei com isso também, sim. E aí, legal, eu entrei, fiz a entrevista ali no dia, tal. Aí passei. Ele falou, aí me explicaram o trabalho. Então eu falei, cara, só queria trabalhar, então não importa muito. Eu não tava procurando tanto, né? Aliás, nem tava procurando, né? Acabou aparecendo a oportunidade. E aí eu topei. E aí eu comecei a trabalhar. Só que eu sempre fui um cara muito tímido, assim. Eu falei, falar no telefone, cobrar ainda as pessoas e tal. Que situação.
Só que eu tenho uma característica muito forte, é a resiliência, assim, cara, eu não sei, eu gosto de desafio, assim, você falar pra mim, putz, você não consegue fazer isso, é ali que acende aquela chama, né, por dentro e fala, não, cara, então me dá isso aqui que eu vou fazer. E aí eu comecei a entender a mecânica ali, de como funcionavam as coisas. E o meu grande diferencial ali foi o conhecimento de tecnologia já, né? Eu já era um cara que já programava, né? Fazia algumas coisas no computador, jogava muito jogo, então eu tinha muita comunidade. E aí, puta, eu gostava de hackear um joguinho ali, um joguinho aqui. Então, quando eu tava lá, o que eu percebi? Percebi que tinha um discador, que vocês conhecem, eles pegam a lista de inadimplentes, jogam num sistema e aí sai ligando. E aí quem atender aparece ali para você cobrar. E eu estudava de manhã, meu pai, puxa, nunca deixou eu estudar à noite, falava, não, de noite só tem... O pessoal sempre tinha, né, uma fama ruim à noite, né? Minha mãe é super, né, protetora ali, então eu estudava de manhã, saía, pegava o trem, o metrô, o ônibus, ia lá pro centro ali na Angabaú e trabalhava de tarde. E aí de tarde, período de tarde ali, período que todo mundo tava trabalhando e tal, e não tinha celular, isso é 2008, mais ou menos, 2007, 2008. Não tinha tantos celulares ali, pessoal com celular. É engraçado que a gente não consegue mais viver sem hoje um celular e era tão natural. Exatamente. Imagina no pão de ônibus, você fazia no pão de ônibus, você não fazia nada. Você ficava parado, olhando, será que tá vindo? É verdade. Eu ali do lado, que parecia ser simpático, você puxava um assunto, mas tá demorando. A gente cronometrava o tempo que passava o ônibus, Gente, né? como pode, né? Vivemos Nossa, essa época. era incrível. E aí, enfim, caiu as ligações, eu comecei a observar aquilo bem no início já. Como é que quem tinha uns rankings, aí tinha uns rankings aí, que eu falo que despertava aqui, não, putz, eu olhava o ranking na parede, ó, tal, fulano é o líder, é o que cobrou mais. E aí eu tava nessa mecânica de discador, só que de novo, com essa característica de tecnologia, eu comecei a... e aí eu nunca contei isso no podcast, vou contar. Olha! Revelações. Eu comecei a mexer ali e tal, e aí, através do sistema operacional ali, do DOS, mexendo em Shell, você conseguia acessar as pastas do servidor sem senha. Tipo, tinha um cracker ali que você instalava e tal. E aí eu conseguia acessar um mailing do sistema de informática que tinha a lista de devedores. E aí a lista era completa, tinha nome, celular, telefone, CPF, sim. Aí tinha o sexo, tinha a idade, tinha o valor da dívida, tinha a data da dívida. E eu falei, eu vou montar a minha estratégia aqui de cobrança, porque o cara que deve há 10 anos, não vai pagar. A chance de pagar é menor. Naquela época, né, hoje, cara, tá difundido e eu acho incrível, minha esposa também, minha mãe, né, trabalhando. Mas na época, tinha uma condição lá, patriarcado lá atrás, que as mulheres não ficavam mais em casa, era dona de família. Então, era mais fácil de você encontrar mulher. E mulher, com relação a pagamento... Melhor do que homem, muito exato. melhor. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a montar essas listas minhas, né, quando eu tive acesso, e comecei a fazer a minha estratégia ali. E deu super certo, assim, eu era super novo, né, tinha 16 anos, e em coisa de 6 meses, assim, eu comecei a bater todas as metas da companhia. Olha, que incrível. Virei líder de equipe ali, super cedo, né. E aí, legal, né, foi o meu primeiro emprego, só que, né, não quero viver disso o resto da minha vida, né. Mas como foi liderar tão novo, né, porque assim, você com 16 para 17 anos, liderar uma equipe que provavelmente você ia passar uma estratégia do que você fez para mais pessoas e fazer essa gestão. Como foi encarar isso tão novo? Porque 16 anos... Porque às vezes a gente comete erros na vida, né? Mas subiu pra cabeça ou não? Você fez uma boa gestão ou não? Fala, putz, meninas, não foi o que eu esperava. Como que foi isso? Cara, Vanessa, o que eu mais fiz é errar. Isso Cara, errei muito, assim, até hoje, né? Eu brinco que você não precisa acertar todas, né? Mas
quando você acertar, você tem que acertar algo que vale mais do que os erros que você cometeu, e os erros, Sim. obviamente, sirvam de aprendizado. Então, naquele momento, a minha liderança também era uma liderança mais técnica do que de pessoas. Eu apoiava muito mais na direção. Então, assim, a Tatiana, que foi, na época, era a diretora, ela me acolheu super bem por conta dessa iniciativa, que depois acabou descobrindo, né, que eu fazia isso. E ela me chamou para fazer as estratégias do discador. Então, além de implementar a estratégia, né, como coloca idade, tempo de dívida e tal, os horários e tal e tudo mais, me deu também uma equipe para eu treinar pitch, né, script de venda, como que você aborda, quais são as mensagens que você passa, né. Mas errei muito, assim, literalmente cometi gafes ali, eu sempre fui um cara muito técnico, muito racional ali, então o lado humano às vezes faltava um pouco também. E também muito novo, né? Para ter todo esse entendimento e tudo mais. Exatamente, né? De gestão de pessoas. Sim, total. As disciplinas. Eu recito bastante Rancharan, né? Que tem um livro que fala do pipeline da liderança, que a liderança tem 5 ciclos, né? Você se autoliderar, você liderar enfim, colaboradores, aí você liderar liderados, aí você gerir gestores e você, né, no último ciclo ali, ser o CEO, onde você está liderando diretores que estão liderando gestores. Que estão... Então, esses ciclos exigem tempo, dedicação, maturidade conhecimento, também. maturidade, né? E obviamente naquele momento ali eu não estava nem no primeiro ciclo ali, estava começando. Aí, logo na sequência, eu tinha que escolher a faculdade que eu ia fazer. Meu avô, ele era engenheiro, foi engenheiro mecânico, e então tinha aquela tendência para engenharia. Mas eu não sei se vocês lembram, tinha uma revista chamada Guia do Estudante. Sim. Né? Putz, era uma revista impressa e também tinha digital. E tinha a galera que ia na escola para falar das profissões, né? Tinha aquelas imersões. E aí eu lembro que, putz, eu tava indeciso o que eu ia fazer. E aí eu fiz o teste vocacional. E aí deu lá, lembro que deu engenharia de produção, engenharia elétrica e ciência da computação. E eu adorava computação. Acho que pelo apelo ali paterno, né? Da família, né? Acabei optando por engenharia de produção. E aí, logo quando eu entro na faculdade de engenharia, eu fiz ProUni, né, por ter uma renda menor, morar em um lugar mais distante, ganhei bolsa integral, então, putz, entrei na faculdade de engenharia e comecei a estudar. E logo quando eu comecei a ver as primeiras matérias ali em engenharia, né, planejamento e tal, eu falei, putz, é isso aqui que eu quero seguir, assim. E aí foi quando eu fiz a primeira mudança profissional, onde eu entro na empresa que eu tô até hoje. Olha que legal. Que aí começa essa longa história. Mas você entrou como engenheiro? Não, eu tava no primeiro semestre da faculdade. Você tava. E olha que engraçado, eu tava aplicando para umas vagas de estágio de engenharia, né? Que eu iria focar em engenharia mesmo. Só que como eu tinha já know-how e conhecimento, um background já na área financeira, por tratar de cobrança, você acaba lidando com finanças, eu acabei recebendo uma oportunidade num banco, que é o Banco Omni, né? Eu brinco que ele é conhecido como Pacheco, né? De Passat, Chevette e Corcel, né? Que é um banco focado em financiamento de carros mais antigos, velhinhos e tudo mais. E eu entrei bem no movimento desse banco que eles estavam pulverizando a oferta de serviços. Então eles eram muito focados em financiamento de carro antigo, carro velhinho, mas eles estavam abrindo outros produtos e serviços. E um dos serviços era o cartão, né? O cartão de crédito ali que eles tinham, né? Só que eles tinham que cuidar da cobrança, então eles estavam contratando alguém com o descritivo planejamento, né, estratégico, com ênfase em cobrança. Então, quando eu fui para a entrevista, eu já tinha total experiência, né? A experiência em cobrança, era novo ainda para uma vaga de analista, mas aí eu entrei como analista de planejamento júnior, não como estagiário, então salário um pouco maior.
mas também não entrei como engenheiro de fato, né? Engenheiro de produção. Mas ali onde foi o grande divisor de águas assim na minha história, porque logo quando eu entrei, estava tendo essa transformação na companhia e tinha muita coisa que precisava ser feita ali, porque aí entra um pouco na minha o que converge com a BIS, né? Falando um pouco já da BIS, né? A Omni, ela nesse intuito, né, de pulverizar seu leque de produtos e serviços, eles estavam lançando o seu cartão e aí eles usavam uma outra processadora. Uma processadora, o termo processadora é uma empresa que cuida de todo o ciclo de pagamentos de cartão que acontece quando você faz uma compra. Então, acho que vocês lembram também, que é também na minha época, vocês lembram quando tinha que a gente chamava de reco-reco, né? Você ia lá, aí tinha uma maquininha, ele pegava seu cartão, aí seu cartão tinha um número com alto relevo, ele colocava um carbono em cima, fazia, aí ele pegava aquilo, ligava na operadora, pra autorizar, gente, Vanessa, tem saldo aqui para comprar essa transação? Pô, tem, então tá bom, ó, tira o dinheiro dela aí que eu tô autorizando. Aí você assina, coloca no envelope, manda pra central. Meu Deus, isso não era. Não, era da minha, que eu fui vendedora de loja. E aí eu passava, e eu adorava. Eu colocava o carbono, passava, porque você tava passando uma venda, né? Então. Gente, nossa, legal. Como é legal, mas é pré-histórico, bem né? analógico. E aí foi evoluindo, né? Pra essa conexão ser feita por telefonia e depois, que a gente chamava de X25. E depois, para como é hoje, via internet, tudo automático, autoriza, vê saldo, né? E a gente nem sabe a mágica acontecendo, né? Então, naquela época, a BIS, ela nasceu como uma empresa para fazer cuidar desse processamento. Então, que é fazer os cadastros dos clientes, emitir os cartões, né? Cuidar do saldo, autorizar, mandar fatura. Quando alguém faz a transação, receber a transação, seja, né, por ligação ou via internet já. Então, essa era a tese da época e a Omni, o investidor da Omni, que é o Érico, ele optou ali por comprar a BIS. Então a BIS ela nasceu num outro grupo e aí acabou comprando a BIS para a BIS ficar dedicada para essa tese. A tese Isso foi em que ano? 2010 para 2011. Foi quando realmente lançou a BIS. Quando realmente... a BIS ela nasceu no papel mesmo em 2005, Tá. Só que a tese inicial era outra, assim, era o mercado com essa transformação, né, do reco-reco. Antigamente tinha um cartão depois desse alto relevo, teve o cartão de tarja magnética, tem até hoje nos cartões. Sim. Você não tinha chip, então você tinha que passar, né? Esse eu lembro. Tinha uma fricção ali, então os dados estavam nessa tarja, quando você passava ali, né, tinha essa fricção, ele lia, né, os dados, os componentes que estavam ali, e aí ele mandava isso para a central autorizar. E quando não lia, passava, lembra, no cabelo. Exatamente, para tirar o gente. magnetismo, né? Verdade. Exatamente. Nossa, Não gente. podia deixar junto com moeda. Tipo, senhora, né? não tá lendo o seu cartão. Mas como não tá lendo? Não é possível. Era um Pegava, desespero, esfregava, nossa. Exatamente. E aí, só que qual que é o problema disso, né? Aí, um pouco técnico, mas tudo que é imutável, a chance de você copiar e clonar é maior. Então, você tem um dado que ele não muda, se você copiar e colar ele, fizer dois, cara, como eles não mudam, eles são iguais e você tem uma cópia fidedigna ali para usar. Sim. E a tarja é um instrumento imutável, né? E aí o mercado internacional, né, que a gente chama de EMV, né, que é Europay, Mastercard e Visa, eles se uniram e criaram um protocolo chamado EMV, né, são as iniciais de cada um, que é o chip, que é o cartãozinho com chip. Então, o chip que vai no cartão hoje, ele é um computadorzinho, como esse Mac que você tá, como esse notebook que você tá, obviamente com uma capacidade bem inferior, né, em cabeça e tudo mais, mas ele é um computadorzinho, roda um sistema operacional lá dentro, e a diferença ele tem os dados mutáveis. Então assim, toda vez que você faz uma transação, os dados que estão naquele chip não são mais os mesmos. Então que vantagem traz isso?
Se eu pego o seu cartão agora, copio ele e colo num outro cartão, a partir do momento que você faz uma transação, os dados não são mais iguais. E aí... Traz mais segurança, né? Muito mais segurança. O mercado mudou radicalmente, né? O número de fraudes caiu absurdamente com isso, né? Até hoje a gente tem esse protocolo funcionando e ele que traz essa robustez e segurança para todo mundo. Então, isso foi um grande marco. Só que, para isso, precisavam de empresas capacitadas, né, tecnologicamente, com as licenças para fazer isso. Então, a tese da criação, a concepção da BIS na época era essa. Legal. Né? Foi feito por um outro grupo. Obviamente, eu tinha 12 anos nessa época, eu não era o fundador. Mas eu entro em 2010 e a Omni comprou, né, essa empresa, a BIS, para essa outra tese. Ó, eu vou lançar o banco, estou lançando os cartões internos e eu preciso de uma empresa que faça o processamento dessas transações. Sim. E aí eu entro para trabalhar na área de planejamento estratégico, mas aí a gente chama que é um planejamento estratégico / back-office, assim, porque tudo que tinha ali, o que menos tinha era planejamento estratégico. Era a área onde, cara, tem que rodar planilha, tem que cobrar cliente, fazer estratégia de cobrança, que lá atrás, né, eu comentei com vocês, enfim. E aí, como tinha muita coisa para fazer, um time pequeno, sempre tive essa questão mais aguçada ali de tecnologia, eu comecei a... Você viu oportunidade, né? Bastante oportunidade. Então, assim, eu entrei para trabalhar na Omni, na verdade, né, nessa área da Omni, e a BIS era uma empresa que ficava até no mesmo prédio da Omni, que era processador e cuidava ali das questões de tecnologia, mas era uma empresa pequena, na época eles tinham 8 ou 10 pessoas. E tinha muita coisa para fazer, então... o que aconteceu? Eu queria lançar algo novo no cartão. Mas o roadmap da BIS já está cheio. Então o que eu comecei a fazer? Como eu tinha domínio em linguagem de programação, comecei a construir os sistemas nas linguagens que eu conhecia, né? Que era VBScript, eu usava muito Axis como banco de dados, enfim, algumas tecnologias mais voltadas para a Microsoft. E aí chegou um dia que o diretor da BIS, cara, ele foi até nós ali dessa área de cartões, foi entender o que a gente estava fazendo, me conheceu e falou, pô, cara, o que você faz? Eu faço aqui. Aí, um pouco de tudo aqui. E aí é engraçado essa história, eu acabei esquecendo, que tipo assim, a gente queria lançar seguro no cartão, né? E aí, a processadora, ela estava com o roadmap, ela não conseguia ainda, ia levar um tempo para fazer o seguro, a gente queria lançar rápido, né, para os clientes. E eu falei, poxa, eu vou fazer isso daqui. Eu fui lá no time de atendimento, criei lá um sisteminha, falei, ó, você liga para a Andressa, quer o seguro? Você anota aqui, faz o check aqui do valor de seguro, essa planilha, eu vou receber, e aí eu recebo com... Aí eu vi com a processadora, com a BIS na época, eu falei, ó, me fala qual que é o layout que você precisa, que todo mundo que quis o seguro, eu vou lá e te mando o arquivo, você só posta na fatura, para aparecer na fatura dela e ela comprar. E eu falo com o sistema da seguradora. E aí o Ed, que era o antigo diretor lá, e que mudou bastante a minha história, eu vou comentar rapidamente, mas ele acabou me conhecendo por quê? Como nem tudo são flores na vida, né, Vanessa? A gente faz muita cagada, que eu tava falando. E aí te conheceu por uma cagada. Por uma baita cagada, porque eu fiz tudo na mão ali e tal. Só que uma vez deu um bug no sistema que eu criei, que o cliente ligou e falou, tem alguma coisa errada aqui. Um cliente não, perdão, era um cara da gráfica. Falou, tem alguma coisa errada aqui. Tem uma fatura que vocês mandaram com mais de 2.500 páginas. E, tem alguma coisa errada. O cara, para ter 2.500 páginas, o cara comprou. Nossa, tem sei lá. Fatura, né? E aí isso caiu no ouvido dele, né, desse diretor. E aí ele, quis entender, o que aconteceu, né? E as 2.500 páginas eram seguros. Tava tudo seguro. Então, quando você vê sua fatura lá do Nubank, Bradesco, em vez de ter compra, tava seguro, 9,90, 9,90. Assim, 2.000, parecia uma bíblia, assim, ó, e aí ele foi entender, mas o que aconteceu? O que aconteceu essa cagada? E aí chegou em mim, e aí eu expliquei pra ele, falei, foi um bug e tal. E eu falei, cara, vou ser mandado embora agora, né? Sim. Fiz uma puta cagada. Mas olha como são as coisas.
ele olhou e falou, cara, mas você construiu isso, né? Tipo, sem ferramental e tudo mais. Eu falei, sim, né? A gente tem roadmap ali, mas, cara, tem um pouco de conhecimento. Eu falei, cara, putz, animal, quero te levar para processadora, para você cuidar do time, junto com o time de tecnologia na processadora. E aí começa a minha vida na BIS, né? Que aí eu falo que é a minha vida mais feliz da minha vida. A parte boa, né? Essas partes que eu contei aqui, bastante desafios, mas ali eu começo como engenheiro de software, né? Desenvolvendo software para BIS. E aí, enfim, começamos a lançar bastante produtos para o banco ali, para o grupo. E aí, em 2018, no auge dos nossos 20 e poucos anos ali, Dos né? seus. Mas que todos nós vivemos, né? Um dia, né? A cabeça fala, pô, cara, as coisas estão evoluindo, tá? Já estava como um engenheiro sênior lá na BIS, mas sentia a necessidade de conhecer o mundo de fora, não tinha saído do país ainda. Eu falei, cara, daí eu decido que eu queria morar fora. Eu quero morar fora, já me formei. Eu tinha começado a segunda faculdade, eu cheguei a fazer ciência da computação, mas putz, eu tava vendo a galera, eu falei, cara, preciso abrir minha mente, preciso ir pra fora. E aí eu tomo uma decisão em 2018, que em 2019 eu ia pro Canadá. E aí eu comunico com eles, falo, ó, eu vou pro Canadá, quero morar lá e tal. E aí a gente faz um acordo, eles falam, ó, putz, como isso é importante, trabalha meio período de lá, né, pelo menos por um tempo, e aí você entender que é isso mesmo que você quer pra sua vida, né, putz, você faz um phase out aqui, ou se você resolver voltar, você já tá aqui, aí eu topo. Então aí em final de 2018, dezembro de 2018, eu vou morar em Vancouver. Aí eu... Frio, hein? Frio. Nossa Senhora! Um frio. Colocava a Heineken na janela. Não sei o que era pior, lá ou Ferraz de Vasconcelos. Que é um forno. É os extremos. É os extremos. É que Vancouver ainda tem, né, a questão de ser do Canadá, que é um país, né, incrível para se viver. Incrível. Enfim, eu sou suspeita, conheci lá, mas conheci só Toronto. Mas eu brinquei porque são os dois extremos. E eu tive um amigo, fui lá visitar, inclusive. Ele falava, ele é baiano, então imagina ele ficar assim, Vanessa, imagine eu ter que varrer essa neve todo dia de manhã na minha porta, com até o meu joelho. Você tá louco, eu tô morrendo, eu sou baiano, não nasci pra viver aqui. Isso que era em Toronto. Vancouver é muito mais frio. gelado. É muito frio lá. E eu peguei, né, no início do ano ali, eu cheguei a pegar menos 10, assim. Isso. Mas foi uma experiência incrível. Assim, eles são bem preparados, né? As casas têm calefação. Sim. Você dentro dos lugares é uma coisa. Fora ali que você tem que estar bem preparado mesmo, né? Com jaqueta, roupas próprias. roupas. Mas, cara, foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, que... tipo, como eu falei, eu tenho uma família super protetora ali. Foi, cara... Apesar de eu ter morado em São Paulo, quando eu falo morava em São Paulo, eu morava de segunda a quinta, sexta eu ia pra faculdade e voltava pra minha casa, né? Então eu ficava na semana aqui e voltava pra minha casa, na época da faculdade. Sim. Então lá foi onde eu acabei... E aí você foi sozinho? Fui sozinho, morei em casa de família, né? Isso é muito legal, esse meu amigo também. Aí você faz amizade com várias pessoas de vários lugares. Né? Isso. Não adianta você ser enjoadinho pra comer, você tem que comer. Não, tem que comer o que tem. Comida apimentada. O quarto não dá pra reclamar muito, é o que fechou. Exatamente. É isso. Mas é muito legal porque enriquece, né? Eu acho que não só os aprendizados que quando vai para estudar, aprender outra língua, eu acho que essa convivência, né, até para uma gestão, para uma liderança, elas são primordiais, porque são pessoas do mundo inteiro com culturas diferentes, né? E saber muito lidar com isso, né? Saber lidar com isso, o espaço de cada um é muito individualista, mas ao mesmo tempo um coletivo ali, né? Sem dúvida. Então isso também para você deve ter sido muito bacana essa experiência, né? Não, sem dúvida, é o que você falou, né? Você vê gente no mundo inteiro, alguns procurando língua, outros um trabalho, uma condição de vida melhor e você respeitar essa diversidade ali de interesses e cultura mesmo, né? Poxa,
Eu lembro que eu ia na escola, você pegava bastante oriental, assim, comendo no chão e tal, que é o jeito deles. Enfim, cada um tem o seu estilo e foi importante ali para você amadurecer e respeitar mais, né? Entender a cultura do Você ficou lá outro. quanto tempo? Então, aí a ideia inicial era ficar um ano. Eu falei, poxa, vou ficar um ano. Então, só que aconteceu, em maio minha mãe teve câncer, né? Descobriu um câncer e teve que fazer uma cirurgia de emergência. E aí eu antecipo minha volta em maio para acompanhar ela, Sim. em maio de 19. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Que bom. Lá, deu tudo certinho. Mas eu volto para São Paulo, né, com outra cabeça. Então conheci gente que trabalhava na Amazon, fui conhecer empresas lá. Realmente aproveitei muito, né, no tempo que eu estive lá. E aí eu volto. E sabe quando você volta pro escritório, senta, aí, tá, deixa eu abrir meu e-mail aqui e tal, aí você olha ao redor, e você fala, cara, tipo, não mudou nada, assim. Tipo, eu mudei, minha cabeça mudou, tudo mudou internamente, mas, e assim, obviamente 6 meses, as coisas mudam assim, né, nas empresas. Sim. Mas quando eu voltei, eu tive esse impacto no primeiro dia. Incomoda, né? Incomoda. Muito. Eu fiquei muito mal, assim. E aí, na hora, eu mandei uma mensagem, né, pro diretor da época. Eu falei, putz, cara, preciso falar com você hoje, pode ser um café e tal. E aí eu chamei ele e falei, olha, cara, eu voltei, sentei. E assim, eu quero trabalhar numa empresa grande, quero construir algo grande. E eu vim muito com isso, assim, de trabalhar numa Big Tech, Sim. né, Amazon, Microsoft, enfim, Google. Falei, cara, eu vou estudar para me aplicar lá, já tô te avisando, né, pra gente combinar algo e tal. E aí, surpreendentemente, ele fala... E aí eu falei pra ele, eu falei, pô, é porque eu voltei, putz, as coisas ainda não mudaram, são as mesmas coisas, os problemas. E se tratando de tecnologia e tudo, poderia ter coisas mais fáceis de melhorar processos, coisas que você chegaria ali e olhava, putz, mudou alguma coisa, né? Sim. Mas tudo é propósito, assim, aí você vai entender o porquê disso, assim, que a gente ali tava com uma tese, e continuava a tese, era para as empresas do grupo, poxa, ajuda as empresas do grupo ali, então a gente não tinha, a gente era mais um departamento do que uma empresa, assim, sabe? É um departamento que tinha que prover serviços, soluções para as empresas, para as iniciativas do grupo. E ali eu não estava enxergando algo que maior, onde eu falei, pô, onde eu tinha, né, aberto minha mente lá fora. E aí, surpreendentemente, quando eu falo isso para ele, ele fala, Dô, é o seguinte, cara, já que você tá incomodado e tal, cara, a gente vai fazer uma mudança aqui e eu vou trocar o gerente de tecnologia e, cara, eu vou colocar você então, já que você tá falando que tem essas coisas que... Tá inquieto? Tá inquieto, quer ver mudança? Então tá bom, Tá toma bom. mudança. E aí eu, pô, né, tomei um impacto, falei, pô, legal. Mas motiva, né? Eu já saí de lá, falei, pô, eu tava com uma outra ideia, mas... Pô, legal, acho que pode ser bacana, né? Uma oportunidade de eu ter um case aqui, vou postergar essa ideia aqui de Big Tech, porque eu vou usar isso aqui como um laboratório, aplicar o que eu aprendi e tal. E aí, 6 meses, os próximos 6, isso foi eu voltei em maio, foi em junho, né? Logo em junho, maio, junho. E aí, eu fico 6 meses na posição como arquiteto ali, líder de time de tecnologia, tocando tecnologia, mas já me envolvendo com as outras áreas e tal. E aí, trocou a diretoria na época, e aí o acionista da empresa, ele em janeiro de 2020, ele toma uma decisão de dispensar o diretor que cuidava da BIS. E aí ele me chama para almoçar, eu não tinha... Ai, que delícia, gente. Você devia estar com o coraçãozinho, tipo... E assim, eu não tinha tido tanto contato com ele, né? Ele é o acionista da empresa, né? Eu era o presidente da OMI. Mas certamente a galera falava de mim ali pra ele. E aí o outro diretor que viu lá que eu fiz a cagada dos 2.000 seguros e tal,
ele é o diretor atual, inclusive, de tecnologia na OMI. Ele falou, ó, me liga e falou, o doutor Érico, né? A gente chama ele de doutor Érico. O doutor Érico quer almoçar com você. Então, 12:30 em tal lugar. Tá bom. Aí eu chego no restaurante, cara, tinha 27 anos. Aí ele tava sentado onde você tá aqui, e o Ed, né, que eu conhecia ali, tava sentado aqui. Eu falei, pô, vou sentar na frente. Aí eu lembro que ele apontou o dedo assim pra eu sentar na frente dele. Cara, eu sentei, ele estendeu a mão e falou, ó, você é o novo superintendente da BIS. Gente, que delícia. Só assim, né? Era só um Vocês acham moço. que ele é bom? Vocês acham que ele é bom? Lógico que é. Eu também não perderia. Eu não perderia essa oportunidade, mas não me perderia, não. É aquele que você estava falando, né? Pô, você quer desafio, então toma. Não, eu acho que o mais legal que foi disso tudo é que você tinha pessoas te olhando, né? Então, o mais difícil que eu acho dentro das empresas são pessoas que têm esse olhar em cima de alguns profissionais, né? E dá a oportunidade realmente de crescimento. Sim. Fazendo o melhor cenário para desenvolver essa pessoa aonde ela é boa. Não adianta você ser o melhor vendedor e falar, agora você é o gerente. E você roubou o brilho da pessoa, porque ele era bom em vendas e não em gestão. Sim. Então, eu acho que esse olhar em cima de um profissional como você foi primordial para que você pudesse desenvolver e poder somar muito mais, né, para a BIS, trazer novos olhares, oportunidades de tudo que você tem. Então você é introspectivo, mas ao mesmo tempo você tem essa coisa de sacadas estratégicas, né? E eu acho que isso brilha os olhos de qualquer pessoa que gosta de dinheiro, porque quem não gosta de dinheiro, na verdade, ninguém trabalha à toa, quem trabalha para ter dinheiro. Então, quem fala de hobby, pelo amor de Deus, gente, trabalha para ganhar dinheiro e tem que ser feliz daquilo que faz. Então, acho que você performou muito bem nisso e, graças a Deus, você teve pessoas que te olhavam e te olharam para que você chegasse onde você chegou hoje, né? Acho que foi ser bem feliz na fala. Acho que é a união, né, a reunião ali entre uma inquietude também, né, precisa, né, ter essa inquietude, ser aguçado, querer desafios. Acho que a palavra talvez seja coragem aqui, resiliência. Também ter gente e tá num ambiente onde você consiga tomar decisões erradas, muitas vezes você vai tomar, mas que a pessoa fala, pô, ele tomou uma decisão errada porque ele tá tentando resolver um problema grande. Isso. Poxa, então se eu direcionar, se eu treinar e se eu der os caminhos certos... Você teria sido demitido muito cedo, nessa primeira cagada que você fez, tchau, beijo, entendeu? O que você fez? Mandou 25 folhas? Foram 2.500 folhas, não tchau, entendeu? E olha isso, ia perder um grande talento, né? Exato. E aí, bom, começa uma história... uma nova fase da vida do Douglas, assim, que eu falo, porque eu entro, pô, legal, qual que é o mandato, né, que eu sempre gostei assim, ó, vamos combinar, deixar claro, cartas na mesa, assim, o que você espera de mim? Poxa, não, o mandato tem as empresas do grupo aqui, cara, faz essas empresas, né, crescerem, se estruturarem com tecnologia, melhore ali os processos com tecnologia para elas, não precisa dar lucro, mas também não dá prejuízo. Tá, bom, legal. Aí, isso em janeiro de 20. Março de 20, pandemia. Nós éramos em 18 pessoas na BIS. 18. Todo mundo vai para online. E eu falei, cara, legal. Então, quais são os problemas que a gente tem? A gente fez um mapeamento, aí cabeça de engenheiro, né? Pô, deixa eu ver quais problemas eu tenho para resolver e tal. Pareto. Organizo aqui um plano para conseguir corrigir os principais problemas. E aí eu lembro que eu comecei a olhar o mercado, comecei a ver o movimento que o mercado estava fazendo. E o Brasil ele é um case cara, mundial, historicamente, de avanços em tecnologia bancária, né? Você pega, num passado não tão distante, cara, nos Estados Unidos você tinha que assinar. Tem muitos lugares ainda que você passa o cartão, você tem que assinar. Pô, o Brasil tem cartão já há dezenas. Sabe que é porque a gente conhece quem são os brasileiros? Também. Eu acho. Com certeza. Que deve ser por isso, porque é brasileiro, olha. Não, gente, eu tive que falar, porque é claro
Claro que vai ser o país Com mais certeza. seguro para isso. Com porque- certeza. É um ambiente propício para você aplicar tudo Até que para fazer um precisa. estudo, né? Porque olha, o brasileiro dá um jeito para tudo, principalmente para coisas ruins. Mas enfim. Mas é verdade. E, bom, aí comecei a ver os movimentos, né? Você pega o movimento do Nubank, enfim, C6, Inter, as grandes fintechs nascendo. E muito impulsionado pelo quê? Por um instrumento jurídico ali, regulatório, vamos chamar, promovido pelo Banco Central para estimular a competição. Então, o Banco Central começou a criar figuras dentro do seu arcabouço ali de instituições que promoviam a competição, né? E ali eu vi uma oportunidade. Eu falei, pô, legal, meu mandato é cuidar das empresas aqui do grupo. Pô, fizemos um trabalho, fizemos um planejamento de um ano ali, fizemos um trabalho legal aqui. Mas eu acho que isso aqui tem potencial para mais. Acho que essas empresas que estão nascendo, elas precisam de tecnologia, elas precisam, além da tecnologia, a licença regulatória, porque não é barato você ser um banco ou uma instituição. Não é barato só. Ter a licença é difícil. Conduzir e ter um time para você cuidar de prevenção, lavagem de dinheiro, segurança. É caro, né? Você ter time para isso, né? De cibersegurança. Então, é algo caro. E para fintech ela tem 3 elementos, né? Que você tem que começar pequeno, pensar grande e crescer rápido. Então, começar pequeno é sem grana. Então, você tem que usar o que tem, né? E aí o mercado criou um conceito, né, que está bem difundido hoje, chama de Banking as a Service, né? Que poxa, pego as empresas que são reguladas e alugo as licenças para essas empresas que querem entrar no mercado, promover isso para o seu próprio ecossistema, só que eu não preciso ter todo o custo que um banco tem, porque as partes chatas ali, regulatórias, fica com o banco e eu só fico com a parte legal e eu pago, né, para o banco fazer isso para mim, aqui desconta da receita. E aí quando eu olhei, eu falei, poxa, eu tenho uma empresa de tecnologia aqui, com cartão, tenho know-how, tenho experiência nisso, o que falta aqui para eu conseguir atender a esse mercado que está vindo? Poxa, faltava as licenças regulatórias. Falei, pô, legal. Então, como eu vi esse movimento, a gente criou uma segunda empresa. Primeiro eu apresentei a ideia para o conselho, né, o potencial do mercado e tal. E aí tem uma tese interessante. Quando eu estive no Canadá, eu comecei a estudar um pouco sobre bancos e tem uma curiosidade, né? Você pega, por exemplo, o mercado norte-americano, ele tem mais de 4.000 bancos, tá? E os 5 maiores bancos detêm 30% da carteira de crédito. Quando você vai para o Brasil hoje, banco, tá? O Brasil tem mais ou menos 110 bancos cadastrados. Uau! Só que os 5 maiores detêm 86%, quase 90% da carteira de crédito. Cara, é um quintopólio ali. Sim. São bancos que dominam o país. Eles definem taxa, eles restringem inclusão, competitividade, enfim. É um problema. Tudo bem, quando você vai olhar o mercado norte-americano, né, o próprio nome, Estados Unidos, né, são os estados que se uniram, e aí você tem leis estaduais, né, distritais, então tem muito banco distrital. Então, a concepção histórica da formação do conjunto e o território norte-americano favoreceu para que tivesse uma competição e uma descentralização importante na questão dos bancos por lá. Mas quando você vê o Brasil, que o primeiro, antes de chamar Banco Central, era o próprio Banco do Brasil, e você vê que o cenário não muda, né? Você vê o Nubank está crescendo, está criando uma competição, mas você vê que ainda não faz tanto efeito prático, principalmente voltado a crédito, quando a gente fala de crédito, com relação a esses 5 maiores. Sim. E naquela época, 2020, né, 20 para 21, isso, então eu entendi que, cara, tinha um movimento importante, a gente tinha que ter mais Nubanks, tinham que criar mais empresas, né, para conseguir ter variedade, competição, taxas menores e tudo mais. Então, a dor que tinha ali, o problema que tinha era, poxa, tecnologia, legal, eu tenho. Putz, mas esses caras precisavam também de licenças. Putz, então,
crio uma empresa, eu criei uma empresa chamada a BIS Instituição de Pagamento, foi autorizada pelo Banco Central, que é o Banco 686, e aí eu viro emissor de cartão, que é essas bandeiras Visa, né, Master, Elo, a gente vira emissor de cartão, e aí qualquer empresa, por exemplo, a Podessa fala, cara, eu quero criar o Podessa Bank, puta, consigo te atender. Então, te dou cartão, te dou uma conta, né, te dou um aplicativo, puta, você oferece isso para os seus clientes, e aí você paga um serviço para mim e as receitas da operação eu repasso para você. Sim. Pô, legal. Então, apresentei essa tese no conselho, pô, eles toparam, investi nisso e aí a gente começa. 2021. Aí, cara, começamos a trabalhar e aí fizemos cases muito legais, assim, com iFood, com Localiza, Ser Educacional. Que legal, hein? Putz, enfim, criamos acho que 80 ou 90 fintechs assim, com seu cartão próprio. E aí saindo um pouco mais das empresas do grupo. Então, gerando uma nova linha de receita, gerando uma nova vertical. E cara, tava incrível, assim, a gente tava crescendo num movimento importante. Até que, como, de novo, né, na vida do empresário aqui nem tudo são flores, sempre tem que ter desafios no meio do caminho. Ao mesmo tempo que o Banco Central estava impulsionando essa competição, houve uma briga jurídica ali, até no CAD, no Banco Central, entre o Santander contra o Nubank, mas não especificamente ao Nubank, e sim ao movimento em que as fintechs elas emitiam um cartão pré-pago e assim, a receita era 1.2, vamos colocar assim. Toda transação financeira, né, o estabelecimento desconta do estabelecimento, uma parte vai para o emissor, uma parte para quem coloca a maquininha lá, Cielo, Stone, Rede, enfim, né? E aí o estabelecimento, por ter segurança, por ter confiança que vai receber aquele valor, ele recebe um pouco menos e essa partezinha vai para esses arranjos. E o banco, quem emitia cartão de débito ganhava 0,4. E as fintechs estavam ganhando 1,2. Então, foi feita uma reclamação, foi concorrência desleal, até que o Banco Central cria a Lei 246, né, que a gente fala, a Resolução 246, que limita a receita das fintechs. Sim. Ou seja, a BIS, né, como uma instituição de pagamento, a gente recebia 1.2 e a partir de abril de 2023 a gente simplesmente para de receber 1.2 e começa a receber 0,7. Então cai 40% da nossa receita, sem contar o queridinho do Brasil, que é o Pix. Né? Então o Pix ele nasce ali, começa a concepção ali antes até de 2020, mas 2020 começa os primeiros, 2021 começa uma curva, 2022 todo mundo Pix. Caiu no gosto do povo. E todo mundo que usava também o cartão, fala, pô, por que eu vou usar o cartão? Começar a usar o Pix. Sim. Né? Então, dois elementos que veio o meu primeiro desafio gigantesco como CEO, como não só executivo, mas como empresário, né? Pô, meu negócio tem aqui um risco gigantesco. Primeiro, falando de receita, né? de margem ali, de capital. E o segundo, regulatório até por questões estratégicas, né? Poxa, como é que eu vou me posicionar agora, né? Eu adoro o Pix também, apesar de eu achar que o Pix, ele... Né, a gente fala que é de graça, mas não é de graça, né? Porque tem alguém que está processando, tem que olhar segurança, tem que ter sistema no ar, tá? É de graça para quem usa. Sim. Mas para as empresas, a gente oferece Pix também. Tem um custo ali para você manter isso, né? Então, e aí, veio o primeiro choque, e aí, contando já indo pro final da história, até para vocês entenderem o momento nosso, eu fazia alguns checkpoints, né, com o time na hora do almoço, assim, às vezes na correria, e aí eu fui fazer um checkpoint com a minha head de RH. E aí, tô indo almoçar com ela, assim, tal, aí, pensando, cara, o que eu vou fazer agora, né? 40% da receita, o Pix está dominando isso. Aí ela contando, tal, os indicadores, os KPIs de RH. Até que, em algum momento, ela chega e fala, Douglas, a gente fez uma pesquisa aqui com os colaboradores
E uma da grande insatisfação dos colaboradores é o nosso Vale Refeição e Alimentação, que hoje a gente usa um player, que é um player dos incumbentes, um dos antigos, né? Que tem restrição de uso, não aceito... De locais, isso é um saco, né? Pô, aí, cara, o pessoal tá reclamando disso, tá caindo, né, a nossa satisfação. E eu acabei em outro lugar, aí ela me deu um folder, ela falou, eu tava vendo essa empresa aqui pra gente colocar e tal, né? Ela peguei o folder, sabe, com a cabeça em outro lugar. Tava focada ali na receita. Exatamente. Até que eu comecei a folhear aquilo. Aí, folheei. Aí tava lá, cartão multibenefício, flexível, PAT, paga refeição, alimentação, cultura, tudo no único cartão, bandeira Visa. Olhei, falei, cara, porra, a gente tem tecnologia, né? A gente conhece cartão, a gente tem as licenças regulatórias, somos emissores Visa. Falei, porra. Só que, cara, eu sou muito de propósito, assim, né? Tem um livro que eu sempre cito, né? Do Yuri Levine, que é um dos co-founders do Waze, que ele fala Fall in love with the problem, not solution, né? Que é apaixone-se pelo problema e não pela solução. Sim. E aí ele dá um exemplo, por exemplo, do Google, né? Você fala, o propósito do Google é organizar as informações do mundo. Então, que problema que ele quer resolver? As informações do mundo são desorganizadas. Quais soluções que ele cria para organizar essas informações? Ele criou o YouTube para organizar vídeos, que é um tipo de informação, Gmail para organizar e-mails, que é um outro tipo de informação, criou o buscador para organizar sites e tal. Pô, legal. Aí você vê que esse império todo tá mega ameaçado e eles estão, né, agora combatendo isso, né, com o Gemini e tal, mas por uma nova forma de solucionar para o mesmo problema. Porque o ChatGPT, o que ele faz, né, com o OpenAI? Ele pega as informações que estão desorganizadas, mas criou um modelo via chatbot, com inteligência artificial, que você pergunta as coisas e ele responde. Sim. A solução é diferente, mas o problema é o mesmo, ele está organizando as informações. Então, esse é o meu livro de cabeceira e quando eu li isso, abriu muito a minha mente na época, e eu falei, cara, eu preciso pensar no problema. Que problema que eu quero resolver? Cara, é a descentralização financeira, tá. Mas quando eu comecei a ler aquilo, eu falei, tem uma oportunidade aqui dentro, porque se eu quero descentralizar o sistema financeiro e avançar com isso, se eu posso convencer os RHs, as empresas a serem banco. Mas, a Vanessa não acorda, nem a Andressa, eu quero ser banqueiro, vou criar o Pode Essa Bank. Como é que eu convenço, né, elas a fazer isso? E aí, eu lembro que eu saí do almoço ali, falei, obrigado, tal, saí de lá, cancelei minhas agendas do dia, fiquei numa sala, comecei a estudar o mercado, aí eu vi que o Banco Central não limitava esse programa, né, de refeição e alimentação, então a margem voltava a ser alta, né, ao invés da margem baixa. Legal. O mercado de 150 bi, 22 milhões de trabalhadores, cara, tinha um potencial. E aí, eu falei, cara, mas eu preciso ter um diferencial. E aí, aonde eu falei, cara, não faz sentido, não faz o menor sentido a empresa pagar pelos benefícios, ela escolheu pagar a refeição, a alimentação e dar um cartão com uma outra marca. E o cara chegar e falar, nossa, caiu o meu, sei lá, VR, caiu o meu ticket, caiu... Cara, não faz sentido. Quem tá pagando é a empresa tá dando uma cesta Natal, tá dando um benefício. Eu falei, aí que veio a sacada. Eu falei, como a Bis, a gente sempre se posicionou no backstage, então... Fazendo analogia a uma peça de teatro, né? A gente sempre estava ali, né, mexendo nas luzes, sonoplastia, nas câmeras, na cortina. De vez em quando a gente se fantasiava de árvore, né, para ajudar o protagonista, mas o protagonista nunca foi a gente, né? A ideia nunca foi ter um banco Bis para o mercado, né, com a marca Bis. E aí que veio a ideia de criar um produto white label, né? Então, além de ter a empresa de tecnologia e as licenças regulatórias, também criar um produto pronto para as empresas chegarem e falar, legal, eu vou ter meu cartão de benefício. Então, começar pelos funcionários e mostrar para ela que pelos funcionários ela começa a ser banco, né? Sem ela perceber, por um instrumento que ela já paga. Ela já paga salário e já paga benefícios. Né?
E aí, isso foi em 2023, né? Abril de 2023 teve isso, logo na sequência tive esse almoço, esse insight, aí eu precisava testar a ideia, né? Então conversei com alguns RHs, os RHs curtiram e tal, mas eu falei, preciso testar isso em massa. E aí tinha um evento chamado Case em 2023, em novembro, e aí a gente pegou um stand minúsculo, e aí eu falei, vou testar a experiência. Aí levei uma máquina de imprimir cartão, levei um totem. Aí a pessoa tirava foto, imprimia o cartão na hora ali, fiz uma lojinha, falei, você já imprime o cartão com a sua marca e já compra. Cara, foi um sucesso, assim, a gente teve uma repercussão muito grande. E, hoje é o principal produto da Bis, assim, a gente vem crescendo absurdamente, 3 dígitos por ano. Olha, um almoço, hein, que mudou tudo. Mas você em que momento você virou CEO? CEO? Então, em 2020, que eu contei lá aquele... O Dr. Eco ali estendeu a mão e falou... Ali, assim... Sabe que até hoje nunca existiu assim, você é o CEO. Existiu, você é o novo superintendente da Bis, você vai tocar a Bis. Porque a Bis era pequena, era mais um departamento, né? Sim. Então, assim, um convite formal. O que existiu, obviamente, foi... chegou um momento que as coisas estavam dando certo e veio a oferta de sociedade e tal, e aí eu falei, agora legal. Agora é no papel, agora tá tudo certo. É legal porque assim, você tem um perfil bem inquieto, né, e é muito novo ainda, então acho que ainda tem muita coisa ainda por vir. Pra desbravar. Pra desbravar e sempre antenado, né, no que tá acontecendo, em possibilidades. Acho que esse livro, não só esse livro, mas acho que te ajudou, mas eu acho que a sua personalidade também, a sua persistência de continuar. Gente, isso é muito característico de quem vem de longe. Você já percebeu? Sim. Você quer educar um filho, coloca ele pra morar longe de onde ele tem que ir, que ele vai ver o que é perrengue da vida. Mas ele pega a linha vermelha, né? Exatamente. Pegar ônibus, porque é engraçado, porque vira resiliente, né? Você cria uma força mesmo pra falar, gente, eu tenho um problemaço aqui que todos os meus dias... É um inferno, porque, gente, você vira adesivo na porta do metrô, você não é nada confortável. E é aquele negócio, já que eu saí de casa, já que eu tive 2 horas pra chegar no meu ambiente, eu vou dar o meu melhor aqui. E mudar a realidade. E não olhar só pra, eu fui contratado pra determinada função, né? Aquele abrir os horizontes, o que eu posso melhorar, o que eu posso trazer de solução. Não, eu achei, nossa, muito incrível. Eu queria ir pro Momento Pode Essa, porque nossos telespectadores, a gente comunica que vocês vão vir aqui. Aí eles ficam todos alvoroçados querendo mandar perguntinha. Legal. E aí você vai sortear e ler uma pra gente. Deixa eu pegar uma aqui. Isso. Vamos ver. A letra tá bonita, hein? Andressa que escreve. Tá assim, o que significa pra você ser o banco invisível por trás de tantas marcas? Bom, eu vou até aproveitar um momento para responder, para entregar um presentinho que o nosso time mandou para vocês aqui. Presentinho da Bis, de coração. Espero que vocês curtam. Olha, eu vou tirando esse aqui. Gente, eu tava precisando. Obrigada! Mousepad? Eu tava sem em casa e eu tava meio pensando. É uma coisa que você não vai comprar, né? Você esquece. Nossa, gente, que prático. Amei, gente. Amei, eu tava precisando mesmo. Ó, E preparado caneta, né? com carinho. Ah, mentira! Não, gente, mentira! Não acredito! Que demais! Ainda bem que pegaram uma foto bonita minha. Obrigada! Uau, gente! Agora a gente tem o cartão. Mentira! Ai, que perfeito! Não, obrigada mesmo. Não, Tem um eu saldinho amei. aí depois vocês gastarem. Olha só! 10 mil reais! Obrigada. 3 dígitos! 3 dígitos. Muito legal! Ai, gente, eu amei. Ó, de tem mais verdade. coisas. Tem uns Chocolate. chocolatinhos ali, uns mimos. Esse é o kit que a gente leva pra empresa quando a gente fecha com a empresa, então é um Muito unboxing legal. ali que vocês estão fazendo ao vivo. Sensacional, Vou sensacional. deixar aqui a embalagem pra ficar. Legal. Nossa, mas é muito legal, porque assim, essa ideia da foto, essa ideia de pertencimento da empresa, de tudo, eu acho que só aí, e ainda tendo os benefícios, eu acho que você já sente vestindo a camisa da empresa, né? Exatamente. Então vocês foram um alicerce para isso, para fazer aquele funcionário se sentir especial, né, dentro da empresa, né? E com mimos, que eu acho que isso faz uma diferença tão grande, né, no dia a dia.
Eu adoraria ter sido mais mimado nessa parte. Adoraria. Então eu acho que tem empresas quando fazem, eu acho bem legal. Essa porque faz a personalização, né? Faz a diferença e você cria esse pertencimento, né? Então você fala, eu faço parte disso, eu faço parte do grupo, né? Sim. Mas se você quiser agora responder a pergunta. Acho que a resposta tá muito aqui, nisso, né? Que vocês comentaram. A nossa alegria e o nosso propósito ali é, de fato, permitir com que as empresas sejam protagonistas. Eu sempre faço uma analogia que a gente não precisa de táxi, né? A gente precisa de mobilidade. A gente não precisa de hotéis, né? A gente precisa de hospedagem. A gente não precisa de banco. A gente precisa de serviços financeiros, né? Serviços bancários. Então, se você tem seu carro, você gera mobilidade, né? Tem plataformas como 99, com Uber, 99, né? Um dos nossos clientes, inclusive. Se você tem sua casa, seu apartamento, você gera hospedagem, né? Você pega lá no Airbnb, quinto andar, enfim. E da mesma forma com bancos e serviços financeiros, né? Se você tem sua empresa, você pode gerar serviços financeiros através de plataformas, e a BIS é essa plataforma, né? O nosso intuito é esse, né? Tá ali no backstage, né? Ajudando o protagonista, mas os protagonistas são os clientes, né? Então, Exato. No caso, protagonistas são vocês, né? Quem paga são vocês, o dinheiro são de vocês, os clientes, o ecossistema são de vocês. O que eu preciso fornecer é só infraestrutura para que você faça isso da melhor maneira, possa engajar seus colaboradores, encantar seus clientes, oferecer soluções que resolvam a vida deles, né? De forma justa e promovendo e melhorando um país mais igual, né? Voltando lá na tese United States, né? Norte-americano com o Brasil, né? Quanto mais competidores, quanto mais empresas entendendo que isso é possível, eu tenho taxas menores, tenho gente mais incluída, tenho colaboradores mais engajados com a marca, com a empresa, porque sabe que é a empresa que está pagando, sente orgulho, né? De pegar o crachá daquela empresa. Então, acho que é um pouco disso. E que bom que você não foi para uma Big Tech ali naquele momento de vou mudar. Graças a Deus. Mas Deus tinha um propósito Porque olha maior, isso, né? exatamente. Lógico. Não, a gente quer muito agradecer a sua vinda, Douglas, porque eu acho que assim, pra mim, pelo menos, foi uma aula de várias coisas, né? E a sua história é muito interessante, sabe? Como pessoa, como profissional. Ele é super tímido, eu jamais ia falar que ele é um cara que ia desbravar, assim. Eu acho que eu imaginaria sempre mais restrito ali, não querendo muitos cargos, não quero isso, não quero aquilo. E você não, você encarou mesmo você tendo esse perfil mais introspectivo, você falou, não, eu sei, eu domino o que eu faço e eu tenho estratégias para isso. E que legal que a BIS te viu, né? Te enxergou e vem te enxergando aí. Acho que logo mais teremos novidades, gente. Daqui a pouco. Que o mercado veja, né? Todo esse potencial, né? Do profissional que você é. Não, senão vão querer roubar da BIS. É verdade. Não vão fazer proposta. Não, é tentador, mas ele tá na BIS, gente. Na BIS. Ainda tem muito para desbravar, mas a gente quer agradecer muito. E quando houver essas novidades, venha para nos contar. Meninas, abrir outros produtos, outros serviços. Ai, por favor. Venha, porque pra gente é sempre muito bom ouvir tudo isso, viu? Que legal. Eu que agradeço o convite. Poxa, o papo gostoso, né? Vocês deixam um convidado super leve aqui em casa praticamente, né? Perguntas inteligentes, né? Direcionando o assunto. Como a gente estava falando um pouco antes, né? Não tem script pronto. Não, a gente até brinca no meio, né? Com a nossa A gente nem gosta. Legal. E, poxa, para quem está assistindo a gente, conheçam a BIS, né? Faça parte também dessa transformação. Você comentou de não ter ido para a Big Tech. Justamente porque eu quero criar uma Big Tech, então... É isso! Essa é a aposta e com certeza vai estar aí bem em breve. Bem em breve ele volta ao programa, vai ser o primeiro a voltar tão rápido assim, gente. Então vocês procurem começar a trabalhar mais, ser mais ágeis, porque quando vem ideias, vem coisas novas... Ele tira da frente, então, isso. Por mais Douglas aí, gente, pelo amor de Deus. Obrigado, viu, menina? Sucesso aí pra vocês também no canal de vocês, tá? Incrível. Obrigada. E pra vocês que ficaram aí até o final, deixem um like pra ajudar esse algoritmo a chegar em mais lugares aí. Beijo! Tchau, tchau!